Oi, vamos a mergulhar em um tema absolutamente misterioso, a batalha final na Terra, também conhecida como a Batalha de Armagedon, que se concentra nada mais nada menos que em Israel. Parece que Deus intencionalmente direcionou os olhares de todo mundo para esta nação, e pelo que vemos, Israel não vai sair deste foco de atenção que só parece aumentar. Mas, antes de nos aprofundarmos nesta análise, que tal se inscrever no nosso canal e nos contar de onde você está nos ouvindo e como se sente hoje? Agora, como sabemos, Israel está constantemente em batalha e em turbulência contínua com o povo palestino. Mas, para realmente entender quem são os palestinos e como este conflito chegou ao ponto atual, precisamos olhar para trás, para os tempos do Antigo Testamento. Há algo-chave que devemos ter em mente antes de nos aventurarmos nesta história. Deus prometeu aos israelitas, seu povo escolhido, que mesmo quando julgasse nos últimos dias do Antigo Testamento, ele continuaria sendo Deus deles e os traria de volta à sua terra natal, Israel, nos últimos tempos, justo antes de Jesus retornar para estabelecer seu reino de 1000 anos. Desde que o povo judeu foi expulso de Israel no ano 70 d.C., Deus conseguiu preservar sua terra natal para que não se transformasse em outro estado, país ou nação sob o domínio de diversas populações que a ocuparam ao longo dos séculos. De maneira surpreendente, foi somente em 1948 que os judeus declararam oficialmente o Estado de Israel, sendo reconhecidos por outras nações. Isso mostra que Deus cumpriu sua promessa original de aliança com os judeus feita no Antigo Testamento de trazê-los de volta à sua terra natal nos últimos dias. Israel, que faz fronteira com o Líbano ao norte, Síria ao nordeste e Egito ao sudoeste, foi criado em uma região anteriormente conhecida como Palestina, a Terra Santa da Bíblia. Nossa história começa com Moisés, que libertou seu povo da escravidão no Egito. Depois de vagar pelo deserto por 40 anos, Moisés e todos os maiores de 20 anos não conseguiram entrar na Terra Prometida. Então, Josué e Caleb lideraram a próxima geração à Terra Prometida, correspondente à área da Palestina, originalmente conhecida como a Terra de Canaã, habitada pelos cananeus. Josué conduziu seu povo por esta terra, derrotando e deslocando as nações que ocupavam as terras que Deus queria lhes dar. Após se estabelecerem na Terra Prometida, os judeus formaram uma confederação tribal e estabeleceram os reinos bíblicos de Israel e Judá. Mais tarde, o reino de Judá foi formado, e desde então, os reinos bíblicos de Israel, Judá e Judéia foram os únicos estados independentes e soberanos que já existiram em Palestina e Israel. Surpreendentemente, nenhum outro grupo de pessoas conseguiu estabelecer um estado lá desde que os judeus foram expulsos no ano 70 d.C., quando os romanos conquistaram a região. A Palestina tornou-se uma província do Império Romano. Mais tarde, com a queda do Império Romano, a região passou para o Império Bizantino de fé cristã. Mas os ventos da mudança sopraram novamente no ano 638 d.C., quando um califa muçulmano árabe conquistou a Palestina, tirando-a do Império Bizantino e anexando-a a um Império Muçulmano Árabe. Durante este período, muitos habitantes da Palestina se converteram ao Islã, embora a terra nunca tenha oficialmente se transformado em um estado ou país, mesmo sob domínio muçulmano. Em uma nova reviravolta em 1099 d.C., os cruzados cristãos europeus assumiram o controle da região da Palestina. Apesar dessa conquista, os cruzados também não conseguiram estabelecer a Palestina como um estado ou país oficial, usando a região mais como uma base militar. Depois, a Palestina passou pelas mãos da Síria, e subsequentemente, foi controlada pelos otomanos. A Primeira Guerra Mundial trouxe mais mudanças. Após a derrota dos otomanos, os britânicos assumiram o controle da Palestina, governando-a temporariamente sob a Liga das Nações. No entanto, é fundamental destacar que ao longo de todas essas mudanças de poder e ocupações, a Palestina nunca se tornou oficialmente um estado ou país. Avançando até aproximadamente a década de 1850, os judeus começaram a retornar à Palestina em pequenos grupos. Naquela época, a terra estava bastante árida, desolada e aparentemente pouco atraente. Os judeus que retornaram à Palestina não se desanimaram diante da desolação do terreno. Começaram a cultivar a terra,
fazendo-a florescer e prosperar como nos tempos antigos. Na virada do século XX, mais e mais judeus começaram a retornar à Palestina. Em 1917, a Grã-Bretanha fez a Declaração Balfour, na qual prometeu estabelecer uma casa nacional para o povo judeu na Palestina. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, as Nações Unidas votaram pela partilha da Palestina, dividindo-a em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os árabes rejeitaram-no e começou o conflito árabe-israelense. Em 1948, o Estado de Israel foi oficialmente declarado e reconhecido por várias nações. E assim, os judeus finalmente retornaram à sua terra natal, conforme prometido por Deus no Antigo Testamento. Os conflitos árabe-israelenses têm sido uma parte constante da história do Oriente Médio desde 1948. Israel enfrentou várias guerras com seus vizinhos árabes desde então. Estas guerras, muitas vezes, são vistas como parte da guerra maior, que é a batalha entre Deus e Satanás. No entanto, esta batalha não é simplesmente sobre terra. Tem uma dimensão espiritual e é uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. A batalha final, a batalha de Armagedon, ainda está por vir. A Bíblia fala dessa batalha em várias passagens, como Apocalipse 16:16, e Zacarias 14:1-3. Esta será uma batalha entre as forças do bem, lideradas por Jesus Cristo, e as forças do mal, lideradas pelo Anticristo. A batalha de Armagedon será travada na região norte de Israel, perto da cidade de Megido. Será a batalha final antes de Jesus Cristo estabelecer seu reino milenar na terra. O que podemos aprender com tudo isso? Que Deus é fiel às suas promessas e que a história de Israel é uma prova viva disso. Por mais que as nações ao redor de Israel tentem destruí-la, ela sempre prevalecerá porque Deus está ao seu lado. E assim, como crentes, devemos orar por Israel e pelo povo judeu, sabendo que Deus tem um plano para eles. Se você achou esta análise interessante e gostaria de saber mais sobre outros temas relacionados à Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E lembre-se sempre, Deus é fiel e Ele cumpre suas promessas. Até a próxima, e que Deus te abençoe.